Seja muito bem-vindo ao Pode Semear, o podcast da Seria Ouro. Para esse ano 2025, estamos aqui gravando nosso primeiro episódio do ano. Estou junto com o Arival. Arival, um bom ano para nós, né? Que 2024 que foi esse, hein? Que tudo que nós podíamos enfrentar, nós enfrentamos, né? Adversidades climáticas, problema de preço, né? Queda em produção, mas passou. Agora vamos com tudo para 25, né? E que seja um ano bom como ele está se desenhando, né, Luiz? Exato, e 2024 também não foi diferente, foi um ano de inovações. E veio o podcast, o Pode Semear, para trazer para vocês informações. E nesse 2025, eu acho que nós vamos começar com chave de ouro. Vamos começar com um cara que é referência no agronegócio, ele que é a voz oficial do rádio aqui de Rio Verde, todo o Sudoeste, Goiás, quiçá do Brasil, sobre o agronegócio. Ele que tem 2 programas, o Bom Dia Produtor, Boa Tarde Produtor, e está aqui com a gente, Leonardo Freitas, um grande amigo, né, Rival? Exato. Para nós é uma honra, né, Luiz? Trazer um comunicador, alguém que é do ramo, até dá um certo nervosismo para nós, né? Nós já entrevistamos várias personalidades do agro, mas não eram desse meio aqui, né? Uhum. Léo, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, né? E a gente, quando nós criamos o podcast, era justamente isso, é trazer as várias caras que o agro tem. A gente desmistificar um pouco que o agro é uma caixinha fechada, a gente mostrar todos os profissionais, tudo que envolve a cadeia do agronegócio e a comunicação, ela é fundamental para nós, né? Com certeza. Seja bem-vindo, de entrevistador a entrevistado, Léo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais sobre comunicação, dentro daquilo que eu entendo, e em especial no agronegócio. E não se assustem se eu começar a fazer perguntas aqui, viu? Ao invés de responder, começar a perguntar. Ótimo, ótimo. Mas é muito bom estar aqui. Léo, quando a gente saiu com o podcast, o objetivo é levar um pouco sobre essa forma de comunicar, seja de assuntos relacionados ao agro, seja de informações técnicas, mas também sobre como que é fazer essa comunicação, né? O podcast foi feito para todos os grupos, os nossos profissionais do agronegócio, os nossos clientes, parceiros, alunos de agronomia que estão querendo sair, estão saindo no mercado de trabalho, o que eles precisam para levar. E eu gostaria que você contextualizasse um pouco sobre essa comunicação do agro. Qual que é a importância dessa comunicação, de você levar uma comunicação assertiva para o seu cliente, para o seu parceiro, seja de um produto ou de uma informação? Qual que é a melhor forma de você levar, às vezes de forma mais clara, sobre essas comunicações? Essa é uma pergunta muito interessante, inclusive quando a gente discutia sobre a questão da pauta, e hoje pela manhã, estudando, analisando um pouco mais sobre o mercado, sobre as informações que vão saindo, muitas vezes até de forma distorcida, e olha só a informação que saiu hoje pela manhã, que um estudo mostra que a associação entre agrotóxicos e o desenvolvimento de câncer de próstata. Você imagina, você vê mais uma vez falando do agronegócio, falando de agrotóxico e atribuindo o agrotóxico ao câncer de próstata. Depois dê um Google aí e pesquise sobre esse assunto. Então, a falta de comunicação no setor faz com que o agro ele tem que ser mais proativo e não reativo. Porque você vê agora, sai uma informação como essa. Se você para analisar os comentários que estão lá, você fica horrorizado. Pessoas atribuindo mortes, doenças, uma série de catástrofes ao agronegócio, dizendo que quem é o responsável por isso é o produtor rural. Daí o que vai acontecer agora diante de uma informação como essa? É uma pesquisa que saiu. A partir de agora o agro vai fazer o quê? Se torna reativo. Então ele vai buscar mais informações sobre essa pesquisa, vai buscar especialistas para poder falar sobre essa informação. Só que a gente sabe que, ao ser reativo, talvez a repercussão não será a mesma dessa informação, porque ela vai ganhar muito mais espaço, muito mais engajamento, comentários, e muita gente vai acreditar muito mais nisso do que agora, quando a gente pegar associações e sindicatos que tentarem reverter essa imagem provocada por uma informação como essa. Então, eu acho que com base nisso aqui, já dá para entender bem qual é a importância de uma comunicação assertiva para o setor. E sem falar do custo, né, Léo? Do custo. Agora você tem que contradizer
o que foi apontado. É. E você tem que contratar estudos, tem que correr atrás. E não dá para ser, muitas vezes, é um estudo feito muito restrito, É. com muito regionalizado e tomar essa decisão, tomar isso como verdade. E aí para você contradizer, você não pode ser assim. Você tem que pegar instituições de renome, vários estudos, né? E o tempo gasto para contrapor uma informação inverídica, né? Exatamente. Então a gente vê que se a gente vamos trazer para a realidade do âmbito político. Quase ninguém há 4, 5 anos atrás, um pouco mais, vocês até podem me ajudar nisso, as pessoas quase não se envolviam com debates sobre política. Quase ninguém gostava de debater política. Depois que você vê a ascensão da extrema-direita e da direita, né, você tem aí a figura, por exemplo, de Trump, do próprio Bolsonaro, que mudaram a linguagem, a forma de falar de política, de expor suas ideias nas redes sociais e nos meios de comunicação. Pessoas da classe mais baixa até a mais alta, todas começaram a se envolver na mesma bolha. Debater, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de extrema direita, e defender seus ideais. Né? Por quê? Porque houve uma mudança de estratégia. E as pessoas passaram a se interessar pelo debate político. E, inclusive, até se posicionando mais, né, dizendo de que lado está. Então, eu penso que é isso que nós temos que trazer para o agronegócio. Quantos produtores passaram a se envolver com esse debate político, né? E muitas vezes por defender seus ideais, enfim, não vou entrar nessa questão aqui, porque não é objetivo, mas é um exemplo prático, né, de como as pessoas se envolvem mais com política hoje. E é um exemplo muito interessante para o agronegócio. E sem falar que os meios dessa comunicação se ampliaram nos últimos anos, né? A própria ferramenta que nós estamos aqui conversando no podcast é uma ferramenta de levar informação, conceitos, o rádio, a TV, né, a própria internet. E como que você vê essa forma de transmissão da informação? Você vê que é algo positivo, essa amplitude de opções, ou tem aqueles meios mais focais que você consegue direcionar a certos públicos? Eu penso da seguinte maneira: todo meio de comunicação, todo instrumento de comunicação bem utilizado produz bons frutos, né? É bacana. Isso aqui, por exemplo, a gente está levando a verdade. Não tem ninguém criando fake news por aqui. Agora, a partir do momento que você coloca um instrumento de comunicação, seja ele qual for, na mão de uma pessoa que está à disposição de fazer o que é errado, o prejuízo vem. Então, eu imagino que se a gente parar para pensar que nós temos hoje rede social, temos o online, offline, TV, rádio, enfim, vários veículos de comunicação, isso também facilitou para que a informação chegue mais rápido até as pessoas, porque antes você pega a televisão, você tem um horário para entrar no ar, você não pode entrar a qualquer momento. No rádio, a mesma coisa, e na internet não. Né? O Arival pode construir um conteúdo ali e ele vai lá, aperta e... né, publica, e aquilo está na palma da mão de todos os seguidores dele e até de quem não é. E gratuitamente. Né? Gratuito no modo de falar, né? Porque a gente sabe que tem outras questões por trás. Mas acessível a todos. Eu acho muito interessante, desde que a gente saiba realmente utilizar para o bem, para a verdade. Show. E trazendo um pouco para o nosso cenário, né, Arival, falando um pouco do mercado de sementes, né? A comunicação vendedor, consultor para com o cliente, para com o parceiro, tem aquelas estratégias mais eficazes para atingir, seja um novo cliente ou seja um cliente que já está na carteira dele? Tem quais ferramentas ele pode utilizar de comunicação, postura, né, conteúdo para estar interagindo com esse cliente, porque quem é visto é lembrado, né, Arival? Você quer responder? Não, óbvio. Tá. Então, vou trazer aqui das plataformas que eu trabalho. Trabalho com online, né, com site, redes sociais e também em emissoras de rádio. E a gente percebe que cada público ele tem uma preferência. Né? E isso é do ser humano. Tem gente que é mais da visão, outro é mais da audição, outro é mais do contato, enfim. E tem gente que gosta muito do rádio. Né? Utiliza o rádio para alcançar o seu público. Outros, as redes sociais. Mas eu acho que tudo isso se complementa, né? Você precisa saber primeiro qual é o seu público, quem que você quer alcançar. E a partir daí, fazer um estudo e entender qual é o consumo dele. Ele consome mais a rádio, é mais televisão, é mais o online, onde que o seu público está conectado. E a partir daí definir de que forma você vai falar com ele.
né? Porque tem gente que é mais formal. Você tem que conversar com ele, né, dentro da formalidade. E tem gente que é mais informal, é mais tranquilo. Por exemplo, até a questão de entrevista. Eu estou numa forma aqui mais descontraída, né? Até na minha postura, porque eu conheço vocês, conheço o objetivo do podcast e tal, estou mais tranquilo. Mas se fosse para um negócio. Não, aqui é bem formal, você muda até a sua forma de se vestir, de se comportar, e tudo influencia. Mas você precisa entender com quem você quer falar. E a partir daí você construir essa comunicação. E daí essas redes, elas se integram. É importante que você, na minha opinião, esteja em pelo menos uma ou duas plataformas hoje, né? Que seja, por exemplo, uma rádio, uma TV e no online. Porque a concorrência ela é muito ampla, né? E tem gente que está em tudo. Né? Você liga o rádio, você ouve, você assiste a TV, está lá, está na palma da mão, ele se conecta com tudo. Então, acredito que todas as plataformas são interessantes para você primeiro gerar aquele reconhecimento de marca, né? Depois convencer e se tornar uma autoridade. Porque hoje tem gente que você olha e fala assim, rapaz, aquele cara ali, aquela mulher ali é uma autoridade no que faz. Essa autoridade ela foi construída, né? E muito pela comunicação. Né? Léo, antigamente nós tínhamos as áreas de RP, Relações Públicas nas empresas. E nós vimos que isso migrou um pouco para as áreas de comunicação interna, externa, usando marketing, né? E acabaram tomando esse viés em algumas companhias. Mas eu tenho visto muito produtor rural buscando assessoria no antigo Relações Públicas, né? O que você enxerga disso? Eu sei que você também tem uma assessoria nisso daí, né, Léo? Sim. Bom, os produtores se atentaram que não basta mais só produzir. Né? Pelo menos uma pequena parcela deles. Eu gostaria que isso fosse até maior, que os produtores até enxergassem mais a importância de comunicar. Não o Leonardo comunicar por eles, não, né, o Pode Semear comunicando por eles, mas eles comunicando por si próprios, porque isso é importante para eles. Né? Mas a gente está caminhando para isso, para que eles comecem a entender a importância dessa comunicação, inclusive através disso que a gente está debatendo aqui hoje. Mas eu percebo que muitos produtores que estão se interessando pela comunicação é porque eles querem mostrar de fato o que acontece dentro da propriedade dele. Exato. Ele quer que o consumidor final entenda que, isso aqui que você está consumindo foi eu que produzi. Teve muita dificuldade para chegar até aí, né? Outros pela questão do preço. Você está reclamando que esse pacote de 5 quilos de arroz está caro, é um direito seu, mas vem cá. Vem aqui ver como é que isso é produzido e quais são as dificuldades até chegar na prateleira do supermercado. Até porque tem pesquisas que comprovam que muita gente acha que o leite vem da prateleira do supermercado. Acha que o leite é produzido lá no supermercado, enquanto a gente sabe que não é. Então o produtor, para fazer isso, ele tem buscado esse conhecimento. Tá, mas como é que eu faço? Né? Posso gravar com o meu celular? Como que eu faço essa edição? Tem um horário melhor para poder postar? O que eu tenho que escrever? Como é que eu vou me portar frente à câmera? Enfim, e outros não. Outros estão se lançando mesmo. Pega o telefone, começa a gravar e do jeito que ficar vai e depois a gente vê como é que fica. Muitos não querem nem opinião, não, deixa eu fazer do meu jeito aqui, sem filtro e vamos embora, vamos ver aonde chega. Eu uso um exemplo, por exemplo, do Felipe Comelli. Felipe Comelli já fez mentorias de comunicação. E ele diz, olha, o pessoal me ensinou que, não, você faz 5, 6, 7 vezes e aí você vê qual ficou bom e posta. Ele falou, não, Leonardo, eu faço a de primeira, se ficou bom vai assim mesmo e vamos embora. Eu não tenho essa intenção de ficar ensaiando, não, é o que é e pronto. Então, assim, alguns buscam assessoria e outros estão fazendo do jeito que conseguem mesmo. E o importante é isso, Arival, Luiz, o importante é realmente fazer. Porque quando você entra no campo de batalha, você vai aperfeiçoando, você vai melhorando. E quando você pede muita opinião, cada um tem a sua. Exato. E daí fica difícil você encontrar aquela que, não, mas essa aqui... E às vezes você tende a ir mais a que lhe agrada. Não, esse aqui, o cara me falou um negócio que eu gostei, eu segui esse conselho. Talvez não é o que vai agradar a maioria, porque talvez ele pode entrar num personagem. Né? Ele gravando é uma coisa, no dia a dia talvez pode ser outra bem diferente. Né? Autenticidade, né, no conteúdo. Até quando a gente desenhou o projeto do podcast, o objetivo foi isso, é ser autêntico. São pessoas que estão aqui fazendo, são pessoas convidadas, são pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, de estar acompanhando. Nessa questão de ser autêntico, Léo, tem alguma estratégia para criar esse conteúdo que seja autêntico? Lógico, de forma natural, ir lá, ser um bate-papo, né? Não ser ali um pergunta e resposta, perguntou, respondi, mas sim um bate-papo. Tem algumas estratégias que a gente consegue levar?
Muitas pessoas, quando estão começando, elas buscam um perfil ideal. E geralmente nós estamos o tempo todo acompanhando conteúdos nas redes sociais ou na televisão. Eu, por exemplo, quando comecei em jornalismo lá atrás, eu me espelhava no Evaristo. Evaristo Costa, para mim, era um cara que eu assistia no jornal hoje e falava assim: que é isso? Que cara que comunica fácil. E foi até uma época que o jornal hoje bombou, né? Você lembra que era ele e a Sandra Nemberg, formavam uma dupla ali Uhum. imbatível naquele horário. E eu tava começando a pensar, rapaz, eu quero ser igual a esse cara. Só que daí você vai para determinados veículos de comunicação que talvez não comunicam semelhante àquele editorial. E daí você fala, cara, eu preciso encontrar uma linha e ser uma pessoa diferente das demais. Porque senão não tem motivo para querer me acompanhar. Já existe alguém semelhante. E você não vai, às vezes, chegar naquele ideal que você almeja. Você não vai ser igual àquele cara, porque todo ser é um ser único. Isso. Né? Cada um de nós, né, a gente pensa de um jeito, se porta de um jeito. Por mais que eu tente me parecer, às vezes, ao Orival, nunca vou conseguir chegar próximo do que ele é, porque a gente é único. Então, ser autêntico é uma pergunta difícil de te responder, mas eu te digo o seguinte: quando eu entrei para essa área de comunicação do agro, eu não tive ninguém como espelho. Se eu te falasse, eu acompanhava esse cara, ouvia essa mulher, ninguém. Eu comecei no escuro mesmo. Sabe, o Emanuel ligou e falou: você quer fazer esse programa aqui? Ele assim, não, top, então amanhã você começa. E eu comecei com o meu estilo, fui construindo isso, e é o que está hoje. Então eu acho que assim, se você for igual, se você for uma cópia, você não vai ser diferente. E aí você não vai conquistar seu público, que busca por isso. Né? Exatamente. E no final do dia, como diz Anne Fernandes, você tem que estar satisfeito com o que você faz. E uma cópia é difícil ela estar satisfeita, porque eu vou ficar olhando, comparando e dizendo, não estou igual àquela persona ali. Né? Então, eu penso que ser autêntico é você começa e você vai encontrar o seu padrão, o seu estilo de comunicação e aquilo que realmente te faz feliz. Você se sente tranquilo, confortável naquilo. E trazendo um assunto que o Orival abordou sobre a questão do próprio endomarketing, né, que fala que são as comunicações internas. Para essas comunicações corporativas, internas, tal comunicação vai ser interna para uma atividade, um projeto interno. Como que essas comunicações internas podem ajudar a fortalecer, às vezes, uma cultura de uma empresa, Léo? Você tem como que a gente consegue trazer uma comunicação mais assertiva visando promover algo, seja uma cultura, seja uma ação, seja um novo projeto, né? Que eu acho que o mundo corporativo está em constante evolução. Você pega a Seria Ouro mesmo, há 7 anos atrás, né, Elival? Eram poucas pessoas que tomavam algumas decisões. Agora, a empresa cresceu, novas áreas, novas diretorias. Como que faz, por exemplo, dessa disseminação da cultura dentro da empresa? Como que a comunicação pode ajudar? Porque uma comunicação bem feita é uma cultura bem implantada, né? Como que a gente consegue transmitir isso? Comunicação, né? Você precisa ter gestores e líderes e principalmente as pessoas que lidam com esse endomarketing, que cuidam dessa comunicação interna entre colaboradores e entre a empresa e também a imprensa, né, quem está lá fora. Essas pessoas precisam gostar de comunicar. Você vê que até quem trabalha na área de recursos humanos, quando essa pessoa gosta de comunicação, o setor evolui, ele é diferente, ele consegue abraçar, né, os seus colaboradores e transmitir isso. Agora, quando você tem gestores, proprietários, CEOs que não gostam de comunicação, você muitas vezes tem dificuldade de ampliar isso dentro da empresa. Você sempre encontra barreiras. Então, a comunicação dentro da empresa, a comunicação interna, é o primeiro passo. Ter pessoas que realmente gostam de comunicar e sabem comunicar, para transmitir isso desde o momento ali da hora do recrutamento. Né? Quando você vai recrutar a pessoa que você precisa passar para ela essa missão, valores, enfim, qual é o rumo, para onde a gente quer caminhar, se essa pessoa está alinhada com tudo isso e ela sabe comunicar isso de uma forma fácil para o colaborador comprar essa ideia, isso se torna melhor. E um comunicador, um colaborador que entende toda essa missão, todos esses valores, enfim,
ele passa a gostar mais da empresa, passa a defender a empresa que ele trabalha. Se ele estiver na fila do banco e alguém falar mal da empresa, ele fala, não, peraí, eu acho que você entendeu isso aí errado, deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui lá dentro. E aí o cara começa a quebrar ali alguns paradigmas, algumas fake news. Quando vê, você já tem mais gente querendo trabalhar dentro da sua empresa. Porque o cara fala assim, rapaz, eu imaginava que lá na Cereal era assim, assim, assim. Um dia conversando com o colaborador, ele me explicou que lá não é assim. É assim, assim, assim. E eu gostei da empresa só por ouvir falar. E o Você contrário também acontece, né? cria promotores, né, Léo? Da Cria marca. promotores, exatamente. Então, eu penso que se você conseguir encontrar esses colaboradores que estão aptos para essa comunicação, alinhado com toda a diretoria, isso vai mais longe. Eu lembro que eu já produzi uma série de reportagens para o Canal Rural, em que a Cereal Ouro participou, e nós estivemos lá dentro. Fiquei lá, acho que 2 dias com vocês, e eu saí de lá até comentando. Falei, olha, se tiver a opção de escolher um de uma empresa que eu quero trabalhar, eu gostaria de trabalhar na Cereal Ouro. Porque o ambiente, a acolhida, a estrutura, a comunicação, a forma com que os colaboradores me atenderam ali, toda a equipe que estava com a gente, foi diferente. Falei, caramba, aqui dentro é muito bom estar aqui. E olha que eu fiquei ali por 2 dias, né? Então, se você ver a imagem que eu tive da empresa, a forma como que eu fui tratado, isso chegou até mim através de comunicação. Que a turma soube comunicar comigo, com quem estava ali com a gente naquele momento. Diferente de empresas que você chega e é aquela coisa, bom dia, bom dia. Não flui. É igual mensagem do WhatsApp. Às vezes você me mandou uma mensagem no WhatsApp, foi rápido e prático. Ó, você quer participar do podcast para falar sobre isso? Sim, rápido, não é aquela coisa, bom dia. Aí você espera o outro, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Né? Não flui. E comunicação hoje é isso, tem que ser rápido. Então, passar essa visão da empresa para os colaboradores se dá através de eventos, de reuniões, né, de feedbacks, enfim, várias ações internas que você pode promover com a sua equipe de tempo em tempo para transmitir isso para ela. Mesma coisa quando você demora a passar um feedback para um colaborador, ele está lá dentro há 90 dias, você nunca sentou com ele, nunca passou um feedback da área dele. Até que passa 90 dias, termina o prazo de experiência e você desliga o colaborador. Não deu certo, tal. Por isso, por isso, por isso. Ou se você tivesse feito isso com 30 dias. Exato. Talvez o colaborador teria se alinhado e efetivado na empresa, e hoje seria um grande case de sucesso. Isso é natural também, né, Léo? Tem que ser natural. Você não pode fazer nada forçado, porque aparece, né? A comunicação ela é muito fluida, né? O lado bom e o lado ruim. Sim. Se eu quero comunicar que eu sou algo, mas na verdade eu não sou, na primeira mensagem você pode até comprar a imagem, mas com o tempo isso a máscara cai, né? Exatamente. Você vê um exemplo de comunicação. Vamos trazer aqui para a gestão municipal. Tem muita coisa acontecendo, que acontece, mas em gestão municipal, que talvez as pessoas não ficam sabendo. E daí elas começam a atacar. Né? Você veja bem que nós temos hoje, na agricultura familiar de Rio Verde hoje, um potencial enorme de crescimento aqui na cidade. E que se dará nos próximos anos. Né? Inclusive com a inserção de novas culturas, como alho, batata inglesa, cebola, abacate, café. Né? Há um projeto do novo secretário municipal de Agricultura para expandir a produção de café aqui em Rio Verde, inúmeras possibilidades. Mas como é que isso chega até a população? Comunicação. Né? Não adianta o secretário se trancar dentro do gabinete, começar a traçar estratégias, colocar em execução, se as pessoas não sabem. Pouquíssimas pessoas em Rio Verde sabem que nós temos uma região aqui que se produz café. Pouquíssimas pessoas. Se você chegar numa roda aí na cidade e comentar, elas não sabem. Sim. Porque está faltando comunicação. Da mesma forma que nós temos hoje uma média de 15 a 18 milhões de reais por mês que se compra de hortifruti do Ceasa em Goiânia. E há projetos da administração municipal para que isso passe a ficar aqui, né? Para fomentar a agricultura familiar aqui do município, e claro, né, todo o município. Mas não adianta fazer isso tudo se você não comunicar. Né? Se você, vamos imaginar aqui, se você passar aqui uma informação para o público agora sobre a Cereal Ouro que ninguém sabe, isso se torna informação, vai ser compartilhado e vai agregar valor para a Cereal Ouro. Né? Porque é algo que talvez a pessoa não sabia. Sim. E se você traz isso é um número, algum dado, alguma coisa, uma curiosidade, o cara fala, rapaz, mas Cereal Ouro passa na porta dela todo dia, ou de tanto tempo quando eu estou cruzando ali para ir para Goiânia, enfim, eu não sabia. E o pessoal está aqui dentro de casa. E o pior é que muitas vezes nós achamos que nós
estamos passando, ou que ou a outra pessoa ela Conhece já já também. sabe do assunto. É. Muitas vezes não tem nem ideia, né? Exatamente. A mesma coisa você pega de mão de obra. Né? A gente fala muito sobre a questão que tá difícil encontrar mão de obra. Tá Aham. difícil encontrar mão de obra. Certo? Que tá difícil todo mundo já sabe. Mas nós precisamos encontrar estratégias para resolver isso. Porque não, Exato. né, não tem como a Cereal Ouro parar porque não tem ninguém para trabalhar. Não. Então, como é que você faz isso? Com comunicação. Né? É mostrando que a empresa existe, mostrando para esse público que você quer alcançar, seja por rádio, TV, rede social, enfim, mas mostrar que a Cereal Ouro existe. Né? Quais são as vantagens de se trabalhar na Cereal Ouro hoje? Né? Por que eu devo levar o meu currículo, me cadastrar e ficar ansioso ao ponto de nem dormir de noite porque eu quero trabalhar na Cereal Ouro? Né? E às vezes é o contrário. Sim. Eu fico ali divulgando só as vagas, divulgando as vagas, divulgando as vagas, e aí eu não consigo encontrar essas pessoas e também há uma falha na comunicação. Aham. Né? Hoje você usa a comunicação para tudo. Perfeito. Né? Antes era, não, para isso aqui, fazer uma nota em algum jornal, uma errata, alguma coisa nesse sentido. Hoje não, hoje você tem que comunicar. Basta ver que vocês têm um podcast hoje. Uhum. Né? Uhum. Pegar aí um ano atrás ou um pouco mais, vocês nem imaginavam, talvez, em Sim, montar um podcast sim. desse nível. Sim. Né? É. E, Léo, aproveitando esse meio de comunicar, né, das estratégias, pegando a nova onda do agro que vem falando muito sobre ESG, né, que é governança social, meio ambiente, né, é algo novo para muitos dos produtores, é algo novo para muitas das empresas, né? Como que a gente pode, agora que está começando essa nova onda, quais são as estratégias para a gente seguir nesse caminho para chegar a essa informação? Porque a gente já viu, acabamos de discutir que comunicação é tudo. Mas além do que ter o que comunicar, é saber comunicar, como comunicar, né? E essas novas ondas, dessas novas eras que vão falar da agricultura, né? Que você vê começou lá em 4.0, 5.0, agricultura digital, agricultura regenerativa, agricultura por meio do ISG. Como que a gente monta isso para estar levando para aquele produtor que muitas vezes ele já até faz, só que ele não sabe o que ele faz. Ah, ele preserva. Só que ele não sabe que ele consegue buscar um selo de certificação nisso que vai lhe agregar ali, às vezes, num preço de commodity, vai ganhar ali um reconhecimento que vai alavancar a sua produção na parte de comercialização depois, né? Como que montar essas estratégias para levar essa comunicação para aquele cara lá na ponta, que é o começo do elo, que é o produtor rural, para eles, opa, eu já faço isso aqui dentro de casa, então só preciso fazer isso para levar isso para frente. Nesse caso, a gente pode pensar em dois públicos. O primeiro, que é o produtor rural, que precisa se adequar, e o segundo é aquela comunidade urbana em geral, que nem imagina que existe isso e o que essa sigla significa e de que forma que ela impacta a vida de todos nós, né? Que a gente fala de ESG, isso impacta tudo praticamente. E é como você diz, o produtor rural, quando eu falo sobre esse assunto com ele, geralmente ele diz: isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço, isso aí eu já faço tem muitos anos, isso aí só inventaram mais uma sigla, só para deixar mais difícil, é só mais papelada, é só mais coisa para o meu administrativo. Enfim, que é realmente a opinião do produtor rural. Uhum. Mas que a gente sabe que ele já faz isso, e faz muito bem feito, né? Inclusive sendo exemplo para o mundo em diversas práticas como essa. Mas eu acredito que a forma de levar isso para o produtor rural é empacotar isso de uma forma o mais objetiva possível. Porque a gente sabe que hoje tem produtor rural colocando placa até na porta da propriedade dele, porque ele não aguenta mais receber gente ali toda Sim, hora sim. querendo vender alguma coisa para ele. Aham. Né? Uma solução diferente, uma inovação, enfim. Né? Você tem que agendar o horário para conseguir entrar na propriedade, de fato, e falar com ele. Mas empacotar isso de uma forma simples e prática para ele ter acesso, seja através de um áudio, seja através de um vídeo de 2, 3 minutos no máximo, é uma forma mais assertiva. Até porque hoje ele está vivendo aquela fase de sucessão, né? Passando isso para os filhos, para os netos, e essa galera tem às vezes um pouco mais de conexão, né, com a parte online e tal, enfim, não que o produtor mais tradicional, mais velho não tenha, né, ele tem também, mas hoje ele está preferindo passar isso para os filhos para eles administrarem um pouco melhor. Então eu penso que você empacotar isso, produzir isso com audiovisual ou que seja escrito com imagens, tudo bem detalhado, é mais prático para ele absorver isso, né, ver o que ele já está fazendo, ver o que ele não está fazendo e a partir daí que decisão que ele tem que tomar. Tá, eu não estou fazendo essa parte aqui. A quem eu devo procurar? Né? Uhum. De forma prática e rápida, porque muito disso ele já faz.
E como fazer, até você começou a responder minha segunda pergunta de agora, né? E como melhorar esse diálogo entre os produtores e a área urbana, vamos assim dizer, né? Como fazer essa conexão? Porque os produtores vêm para a cidade, muitos deles têm escritório aqui, mas às vezes quem está aqui não vai até lá conhecer e entender a realidade, né? Que foi um pouco do que falou lá no início, ser autêntico, mostrar produção, foto, né? Como está sendo conduzido, mas como fazer essa interlocução, né, entre o meio urbano que está aqui com a realidade do campo de lá. Porque a gente sabe o quão rico é, né? Você falando de semente de soja, tem muito mais tecnologia numa semente de soja do que num iPhone, num tablet que a gente está aqui, né? Ninguém imagina isso. E ninguém Verdade. o custo a cadeia que se tem de produção, né? Até você fala, por exemplo, das biotecnologias de soja, né? Qual que é a importância dessas biotecnologias? Por que que tem, né? Se tem a questão dos royalties, por exemplo, por que que é importante se ter essas novas biotecnologias, né? Então, às vezes, falta essa ponte, né? Para chegar tanto cidade, campo, empresas, clientes, produtores com as cidades, né? Como que a gente consegue fazer esse emaranhado de informação chegarem para essas pessoas? Eu gosto de uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: pensa como pensam os sábios, mas fala como falam as pessoas simples. Então, basicamente, isso aqui já responde muito da sua pergunta. Uhum. Eu busco, quando eu vou comunicar, quando eu estou em eventos, fazendo cerimoniais para o agro, na rádio, emissora de TV, enfim, por onde eu busco ter empatia. Então, eu procuro me colocar no lugar do outro para entender de que forma ele vai absorver essa informação. Será que ele vai entender o que eu estou falando? Será que se eu falar para ele de biotecnologia, ele vai entender o que é uma biotecnologia? Quando eu começo o programa na rádio, geralmente eu sempre faço algumas perguntas de aquecimento no início, que são perguntas mais simples. E aí eu sempre digo, olha, tem um pessoal que escuta a gente aqui, que às vezes não entende muito sobre o agronegócio, mas quer familiarizar com o setor, para que quem está ali frente a frente comigo não pense, rapaz, mas esse cara está me perguntando isso. Sempre são aquelas perguntas, o que é, como é, né? Uhum. Que para quem já é um especialista, fala, mas eu vim aqui para falar para um público de agro e esse cara está me perguntando. Justamente por isso, para que aquele cara que está começando agora, que está ali de repente com um taxista, o cara está ali no hospital, enfim, discute, fala, não, eu entendi, é isso aqui. E daí eu parto para algumas perguntas mais técnicas, mas sempre buscando, né, conversar de uma forma mais simples para que todo mundo consiga entender e passar a gostar. Porque se através do meu trabalho eu conseguir todo dia, pelo menos 3, 4 pessoas que, rapaz, hoje eu escutei uma entrevista lá e achei interessante, e eu pensava que era assim e não é. Então aquela pessoa passa a ser mais um defensor do agronegócio. Né? Claro que quando você vai para uma palestra aí é diferente, né? Às vezes você está ali palestrando de engenheiro para engenheiro, de produtor para produtor, enfim, é uma coisa. Mas o rádio ele é muito amplo e eu não consigo medir ali, às vezes, quem é o meu público do dia, né? Se ele está 100% familiarizado ou não. Mas eu vejo que assim, o agronegócio precisa melhorar a sua comunicação para que a gente consiga ter mais pessoas defendendo, menos pessoas atacando e ter menos fake news sobre o setor, que hoje impacta demais. É o tempo todo você acompanhando informações que não é bem aquilo e você tendo que desfazer aquela imagem. E tem muitas campanhas que a gente pode utilizar como exemplo. Vamos pegar aqui na Globo, o agro é tech, o agro é pop. O agro é tudo. Gente, é fantástico aquele trabalho ali. Mas não tem só aquele, nós temos outros. Eu até separei alguns aqui. Temos do Canal Rural também, uma campanha que se chama Agro, a Indústria Riqueza do Brasil. Temos da ProSoja Brasil, soja, da nossa terra para o mundo. Temos mais, da Nestlé, a campanha do campo para a mesa. E aí aqui eu posso citar várias outras campanhas que a indústria, associações, sindicatos criaram, emissoras de televisão, criaram exatamente para isso, para levar o agro de uma forma mais simples para quem está ali do outro lado, né, que não entende, não está familiarizado com esse setor. E é assim em várias áreas. Né? Se você pega, por exemplo, na área da saúde, na economia, gente, a economia é uma coisa complexa demais, que às vezes até quem está ali lidando com aquilo no dia a dia precisa ligar para algum consultor e falar, me ajuda aqui para desmistificar isso aqui. Então imagina o agro, né, que quantas culturas se produz para quantos milhões, bilhões de pessoas, né, esses alimentos vão. Então eu penso que é isso, é ter empatia, parar para pensar que, olha, estou aqui na minha propriedade, faço isso aqui muito bem feito, mas as pessoas precisam entender, né, como é que funciona a produção aqui.
né? E aí eu abro um espaço aqui nessa resposta, da dificuldade que a gente tem com muitos produtores que pensam o seguinte: quem tem que comunicar são os sindicatos e associações e Perfeito. confederações. E não eu que sou produtor rural, eu não tenho que parar o que eu estou fazendo para comunicar. Eu ouço isso com frequência. E, de fato, né, tem a sua parcela de assertividade. Mas já o sindicato, associação e confederação, eu já falo o seguinte: sozinho eu não consigo fazer nada. Se o produtor não trouxer a demanda aqui para dentro, nos ajudar debatendo, a gente não consegue. Então, na minha primícia é a empatia. Quando eu vou comunicar, me coloco no lugar do outro e daí eu traço a minha comunicação de acordo com o público que eu quero falar. E tem uma distância também entre o produtor de grãos e o seu consumidor, né? Porque ele comercializa geralmente para uma indústria que vai beneficiar e aí sim transformar num produto final que cai na mão do cliente final. Então isso acaba complicando um pouco para o nosso público, que são os produtores de grãos. Mas você falou da agricultura familiar, um hortifruti, não. O produtor do hortifruti tinha que ser o próprio garoto propaganda do seu produto, né? Porque ele tem que bater no supermercado, ele tem que bater na feira, ele tá... tem alguns que são muito bons nisso, né? Mas ainda nós somos muito carentes. E tem uma dificuldade muito grande hoje, por exemplo, de Rio Verde, de conseguir o pessoal da agricultura familiar vender aqui. Muitos de supermercados e atacadistas ainda preferem comprar fora. Então eles ainda enfrentam muito essa dificuldade. Estão pensando até em talvez ver se pode haver alguma questão fiscal, um incentivo fiscal para isso, porque não se compra muito da agricultura familiar daqui. O pessoal compra muito do Ceasa. Eu vejo que tem também uma imagem ainda por trás da comunicação que ainda é meio pejorativa. Eu fiz minha primeira especialização em marketing há 20 anos já. Em 2004 eu terminei ela. E nós tínhamos nas empresas aquele conceito, o marqueteiro da empresa. Não, isso daqui é o marqueteiro da empresa. Eu vejo que o marketing hoje tomou uma proporção muito bacana com a área de inteligência, comunicação e tal, mas a gente acabou tendo agora, elegendo o vilão da vez, que é a comunicação. Não, isso aqui é só comunicação, né? Isso aqui o cara tá querendo me passar a perna, não tá? Por que você acha que existe isso, Léo? Hoje, é interessante que isso aí, bem o que aconteceu comigo hoje. Eu estava na rádio e nós divulgamos a projeção de safras e mercado, de alcançar aí pouco mais de 173 milhões de toneladas para a safra de soja, 24, 25. Daí ele escutou na rádio e mandou uma mensagem assim: um líder classista do agro. Da onde que você tirou esses 173? Aí eu fiz de conta que eu não sabia, né? Mas 173 do quê? Ele falou assim: essa projeção que você passou na rádio agora, que eu acabei de ouvir. Aí eu mandei a fonte para ele. E aí ele ficou bravo. Um dos grandes problemas que você tem no agro é você divulgar projeções de safra. É um problema. O produtor te liga mesmo. Não, mas isso é um absurdo. Não, mas eu falei, gente, mas a Pátria já divulgou 170, a safra. Conab, se você falar projeção de safra da Conab, seu telefone toca. É um problema. Dentre outros que eu tenho, por exemplo, se você for entrevistar, esse aqui é ligado ao partido tal, esse aqui é ao partido tal. Então, assim, e isso é ruim, porque acaba que alguns comunicadores acabam taxando, né? Olha para o setor e fala assim: rapaz, eu não gosto desse setor e eu vou escrever do jeito que eu acho que tem que escrever, e se alguém achar ruim, problema, eu vou continuar. E já diferente do trabalho que eu faço, eu já ouço muito produtor rural e ele pauta muito o meu trabalho. Né? O tempo todo eu estou recebendo sugestões, opiniões, críticas, enfim, qual caminho seguir, e eu permito com que isso aconteça. Agora, claro, desde que não venha ferir os meus princípios, né, os meus valores, aquilo que realmente eu quero passar. Mas tem muitos veículos que a gente sabe que eles vão acatar. Não, vamos fazer, e quem achar ruim, problema. E aí o produtor rural acaba que ele fica um pouco ferido quanto a isso. Né? Esse veículo de comunicação eu não acredito nele, eu não gosto dele. Toda vez que divulga alguma coisa, vai lá, copia o link e dispara isso nas redes sociais, né? Dizendo, olha, isso aqui é mentira, isso aqui é fake news. Enfim. Então realmente acontece, mas cada um tem uma linha de trabalho, né? Procura seguir o seu editorial e as ordens que vêm lá de cima. Mas o produtor rural ele precisa abrir a mente dele para isso, estar mais envolvido nessa comunicação. Volto aqui nas projeções de safra. Tá bom, eu discordo da projeção de 173, mas a quem eu vou recorrer?
Eu vou ligar lá na Cereal Ouro e ela vai me dizer, olha, não, a projeção não é 173, vai ser 161. Para quem eu vou recorrer? Uhum. Então eu preciso levar a informação, mas quem vai me passar essa informação? Que daí já vem outro problema, né? Tem sindicatos na nossa região que sequer tem uma assessoria de imprensa. Sai uma informação de lá, Perfeito. você não consegue checar aquela informação. E o seu telefone está tocando. Ó, eu quero saber, é verdade, não é? Aconteceu, não aconteceu? O sindicato não tem um porta-voz. Aham. Tem sindicatos que estavam desativados, estão voltando agora. Produtores ali no 1 a 1 tentando trazer mais associados. Tem sindicato em regiões aqui que nós temos 800 produtores, tem 100 associados no sindicato. Você vê que é um trabalho formiguinha difícil. E para nós comunicadores o desafio é muito maior. Porque para você um fato, né, você tem uma visão. Você já tem uma outra visão, às vezes, sobre o mesmo fato. Uhum. E na hora de levar isso para o ar, talvez vai ter divergência. E nós que estamos ali comunicando, para nós é muito difícil. Né? Porque a gente está no alvo. E tentando representar uma boa parte dessa maioria do setor. Aham. Então a gente sabe, tem informação que realmente é fake news, né, que se torna uma fake news, sim. Mas tem outras que talvez você passe a informação acreditando que está certo, dentro da sua checagem, muitas vezes limitada, e que depois a pessoa te liga, não era assim, e fala, pois é. Não era bem assim. Não era bem assim, fala, pois é, mas a gente tentou, né? Aham. Só não conseguiu com que a fonte realmente aparecesse para falar, não, ó, aqui, eu vou te explicar como que é. Olha, o Arival trouxe dos 20 anos para trás, né, como ele comentou, e o futuro daqui para frente, né? Hoje se fala em inteligência artificial. O ChatGPT vai dominar, vai sumir todo mundo, o ChatGPT consegue fazer tudo. Quero fazer uma pauta com o Leonardo Freitas, vou lá escrito perguntas sobre comunicação para o agro, por exemplo, né? E como que você vê essas tecnologias hoje para a comunicação? Você acha que estamos com maturidade para usar? Estamos construindo essa maturidade ou estamos aí levando naquele jeitinho, usando, sabendo, tentando usar? Como que você vê essa inserção das novas tecnologias para a própria comunicação? Bom, eu utilizo boa parte dessas inteligências artificiais que tem por aí, eu vou testando cada uma delas e como eu trabalho na área da comunicação e no agronegócio, e hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento nisso, é fácil você pegar, por exemplo, uma pauta ou qualquer coisa que me apareça que aquilo foi gerado com inteligência artificial. Porque você vê que muitas vezes, por mais que você repasse os dados, tem hora que o próprio, vamos pegar o ChatGPT, que é o mais comum hoje, apesar de já ter outros até melhores, na minha opinião, mas ele mistura muitas coisas. Tem hora que você vai montar alguma coisa lá com o uso da inteligência artificial, ele mistura assuntos, né, diferentes ali dentro, que você fala assim, não, mas peraí, esse aqui não tem nada a ver, não. Não, esse aqui vamos separar, que esse aqui é lá para aquela primeira parte, essa daqui já é para a terceira, e faz uma mistura ali que muitas vezes você fala não tem muito a ver com o que eu estou procurando. Daí eu prefiro recorrer ao que eu sempre fiz quando eu comecei a comunicar no agro, que dava bem mais trabalho, mas é muito mais assertivo. Que é primeiro conversar com a fonte, com quem você vai entrevistar, né? Ter uma linha ali de um norte para aquela entrevista, e depois você recorrer ao YouTube, que é onde você encontra inúmeros conteúdos sobre diversos pontos de vista, dali você aprende um pouco mais e formula a sua própria pauta. Mas eu acho que não estamos preparados para o uso da inteligência artificial. Até porque você vê aí, né, vários ataques, situações ocorrendo aí, com utilização, por exemplo, de drones, né, que foram criados a princípio para uma área, de repente você já está vendo drones sendo utilizados para ataques, bombardeios e outras coisas mais aí que a gente vê na mídia, mas eu acho que não. Na política, por exemplo, a gente viu, Rio Verde foi a cidade, se não me engano, número 1 do estado, com o maior número de fake news, né, de apurações, de processos nessa área, se deu aqui em Rio Verde, né, pelo o Tribunal Regional Eleitoral. Depois até cabe checar melhor isso, mas se não me engano, Rio Verde foi a número 1 do estado. Agora você imagine quantas fake news foram criadas aqui no processo eleitoral. Hoje você já vê aí, no âmbito político, vídeos saindo aí com montagens, Bolsonaro abraçando Lula, beijando Lula, comemorando, indo no hospital um ver o outro. Você imagine só o que está por vir quando a gente fala do uso da inteligência artificial. Agora, é fato,
para nós que trabalhamos com comunicação, se antes você precisava de 10 pessoas para construir um conteúdo, hoje você precisa de uma. Ela só precisa saber muito bem o que você quer, né? Você passa para ela o briefing, né? Olha, eu preciso disso aqui. Ela vai nutrir essa inteligência artificial e vai te entregar, talvez ali para você moldar, mexer em pouca coisa. Mas para quem sabe usar, já reduziu e muito, né? O uso da mão de obra, dor de cabeça e uma assertividade melhor. Mas preparados, nós não estamos. E eu tenho medo do futuro, do que está por vir. Dessa distorção, né? Da imagem de uma empresa que levou 20, 30, 40 anos para ser construída. Perfeito. E o que pode acontecer com ela em poucos minutos. E, Léo, como que você caiu na comunicação? Quando você percebeu, não, esse é o meu caminho. Então, desde criança, muito criança, não vou lembrar a idade, mas bem criança mesmo, eu já gostava de narrar ofertas de supermercado, antes de saber ler e escrever. Eu sou de Jataí, eu moro aqui tem 15 anos. E daí tinha aqueles tabloides, né, de supermercado e aí jogava na garagem da casa da gente, eu pegava aquilo lá e eu comecei a narrar pelas figurinhas. Eu olhava e ficava narrando aquilo. Vou falar um termo antigo aqui, alpendre. Acho que tem gente que nem sabe o que é um alpendre. Não é época não, viu? Aquela área da casa ali na frente da casa, enfim, bem antiga, eu ficava ali no alpendre gritando aquelas ofertas ali enquanto as pessoas passavam na rua. E daí começou a surgir microfone sem fio com pilha e tudo, comecei a brincar com isso. Até que aí eu comecei a estudar e tudo, fui trabalhar muito jovem, com 12, 13 anos, eu tive interesse de trabalhar, queria trabalhar, arrumei um emprego no CESUT, em Jataí, que é o Centro de Ensino Superior de Jataí, é uma faculdade, na época colégio infantil, ensino fundamental e médio, enfim, e lá eu comecei a fazer cerimonial. Via o pessoal fazendo, e sempre aquela dificuldade para arrumar alguém para apresentar os eventos do colégio. E falei, rapaz, cheguei um dia, pedi a oportunidade, falei, deixa eu fazer um. Aí, não, deixo. Eu comecei a fazer, e começou a dar certo. Depois fui trabalhar em TV, antes de estudar na área do jornalismo, e fui para a TV. E aí o proprietário da TV em Jataí, a TV Jataí, que hoje é TV Sudoeste, e ele falou assim, rapaz, mas você não tem experiência com TV, nem nada, mas eu conheço você, sua família, eu vou deixar você começar aqui. E na época só tinha a TV Jataí, ela era, tipo assim, a única emissora da cidade de TV. Então todo mundo assistia, era ponta a ponta, não tinha a força que a internet tem hoje. E daí eu comecei a participar lá e falou, vou te deixar 3 meses aqui, se você aguentar esses 3 meses, eu te contrato. Com 40 dias ele me contratou. E até nesses 40 dias só aparecia minha mão. Ele não deixava eu aparecer e nem ter minha voz no ar. Eu fazia as entrevistas para outro repórter colocar o off, né, o áudio, e ir pro ar. E aí, com 40 dias eu estava contratado e comecei a aparecer no vídeo e foi. Até que uns 3 anos e meio depois, eu fui trabalhar na TV Anhanguera de Jataí, na época chamava TV Rio Claro. E um dia eu estava em casa, o telefone tocou. E era um correspondente do Canal Rural. E ele me ligou e falou, olha, você tem interesse em trabalhar para o Canal Rural, em Rio Verde e tal? Eu falei assim, caramba, eu já tinha ouvido falar de Canal Rural, mas não sabia como é que ia ser e tal. E na época até que o nosso querido Pagoto, né, ele, na época Casa da Árvore ainda, era o local onde tinha essa sucursal do Canal Rural. E daí eu vim para Rio Verde. E aí cheguei aqui e falei, rapaz, mas o que eu vou fazer aqui? Marcaram um teste para eu fazer. E a primeira reportagem teste era com o seu Antônio Chavaglia. Preparativos de Tecnoshow, que nem era Tecnoshow ainda. E a câmera, aquela câmera que era um monstro de grande, microfone e tudo. E eu, nossa, tô com a canopla do Canal Rural. Caramba, o que eu vou fazer aqui? E aí o Zé Ronaldo, na época, entregou a pauta, falou assim, tá aqui a pauta, seu Antônio Chavaglia, meu cinegrafista, você pode ir para campo produzir. E eu falei, agora. Hoje ou vai ou acaba o sonho, né? Porque para nós, naquela época em Jataí, vir para Rio Verde era uma ascensão. Era com rapaz, corria em todos os bastidores de comunicação de Jataí. O cara foi para Rio Verde, foi contratado, foi embora para Rio Verde. Era uma explosão, né? E daí comecei. Aí eu fiz esse teste e consegui, passei, fui aprovado. E morei na Casa da Árvore, na época, que hoje é a Pagoto. Tinha um quartinho lá no fundo, eu morei lá no fundo durante um bom tempo e trabalhamos para o Canal Rural, produzimos vários documentários na época, com o Pagoto ali na liderança, junto com o Ricardo Rexigel.
E foi assim que eu comecei na comunicação do agro. Mas depois, um tempo depois eu saí, surgiram outras oportunidades e eu não saí de Rio Verde mais. Estou aqui até hoje, até que aí surgiu a oportunidade da rádio. Muita gente acha que eu estou na 96 pela primeira vez e é a segunda vez que eu trabalho na 96 e já estou há praticamente 5 anos lá. Então foi assim, né, nessa um breve resumo aqui de mais ou menos uns 15, 16 anos. Ô, Léo, e nesses 16 anos de comunicação, você também se aperfeiçoou ao longo do tempo, né? Quais que são aí umas dicas ou técnicas de comunicação quando se fala de fala, né? Você comentou anteriormente da postura, entender o público-alvo, né? Mas o profissional, o que que ele precisa ter ele para se comunicar bem, né? Falar, ter esse tom de voz calmo, constante, falar pausado, né? Você tem muitos vídeos no YouTube, tem filmes que falam sobre isso, né? Um grande filme que fala sobre comunicação que se chama O Discurso do Rei, que o rei tinha problema de fala, daí ele começou a criar as técnicas dele, né? Como que você absorveu essas técnicas e pode transmitir pra gente hoje? Quando eu comecei, uma técnica que eu utilizei, que eu nem sabia que muita gente utilizava, e eu já participei de vários treinamentos com especialistas de comunicação, oratória, aqui no Brasil, por meio da internet também nos Estados Unidos, mas a maioria deles utiliza um espelho. Você conversar frente ao espelho, hoje tem câmera, você consegue colocar para gravar e depois assistir isso várias vezes, pausando ali para você observar. Mas antes eu fazia isso no espelho. É um exercício muito interessante. Pode parecer coisa de maluco, mas no espelho ou na câmera você consegue observar se você está gesticulando demais ou de menos, se você tem muita expressão facial ou nenhuma, porque tem gente que você conversa com ela, ela não tem nenhuma expressão facial. Você não sabe se ela está gostando, se ela está detestando. Você não sabe se ela está achando engraçado ou se ela está achando que está um tédio. Ela não tem reação. E quando você leva isso para o rádio ou para a TV, para a rede social, para uma palestra, isso tem seus pontos positivos ou negativos. Você pega na palestra, tem palestrante que movimenta demais. Você fica o tempo todo assim, ó. Aham. Por fim, quando você para, centraliza, você tá, né? Tontura. Tontura é muito ruim. Gestos também, a gesticulação, porque o corpo fala. Se eu te pergunto, você tá feliz? E você me responde assim, tô feliz. Não tem como você acreditar na pessoa que ela, né? Mas o seu corpo não está me dizendo que você está feliz. Aham. Mas você está confortável? Não, então tenho que, né? Não, tô feliz, tô tranquilo, tô animado, vamos gravar. Então, tudo isso frente ao espelho você vai conseguir, ou na câmera, você vai conseguir medir. E a questão da entonação da voz é costume. Eu gravo muitos áudios todos os dias e eu edito. Então eu consigo ver ali na faixa, né, num linguajar mais simples, se a minha voz está modulando na mesmo tom, na mesma frequência, ou se está igual um ecocardiograma, que chama, Aham. se está assim, de repente, né? Claro que em alguns momentos da fala, se você precisa chamar a atenção, você vai ter que alterar a sua voz, né? Você não Uhum. vai poder ficar o tempo todo conversando assim, porque senão também vai dar um sono, a pessoa não consegue, né? Então, às vezes a pessoa está dormindo e não está nem prestando atenção mais na entrevista. Então, você tem os momentos de ter os picos, né? Você Aham. precisa resgatar o pessoal. Você vai fazer uma reunião lá na empresa, se a reunião dura 1 hora, 1 hora e meia depois do almoço, o camarada acabou de almoçar, tá ali, né? Nossa, aquela preguiça pós-almoço. E a reunião tá ali, o cara tem hora que você tem que, né, trazer o cara de volta para a reunião. Uhum. Então, comunicação você não precisa ser perfeito em tudo. Você precisa, como eu disse aqui, saber com quem você quer comunicar, qual é o seu momento. Não, estou começando. Então, saiba entender o seu momento. É devagar, mas é constante, tendo aquela constância, né, aquela frequência de um pouco todo dia, você vai chegar lá. Tem dia que eu vou fazer o programa que eu acordo e falo, nossa, hoje vai ser difícil. Aí eu preparo uma pauta. Eu não faço programa com pauta. Quase não trabalho com pauta. Ela vai mais ali no que começa no bom dia, do bom dia vem a primeira pergunta, a segunda e vai embora, até terminar. Aham. Dificilmente eu tenho uma pauta, eu tenho um norte. Uhum. Então você precisa reconhecer esse momento, entender seu momento, ter frequência, ir ensaiando, fazer uma mentoria, fazer um curso é fundamental, porque você precisa conhecer algumas técnicas que vão acelerar o processo do que você talvez tentar sozinho, né? E se lançar. Eu digo que tem muito produtor que vai no meu programa que nunca falou no microfone.
E ele se lança, ele vai ali a primeira vez e a partir dali outras pessoas começam a convidar, porque fala, rapaz, né? Foi bacana, tal, gostei da entrevista daquele cara, vou convidar também para ele participar. Quando vê, ele está em 3, 4, 5 programas participando, ele já não tem mais um peso, não sente esse peso de comunicar, já é tranquilo para ele, está dando certo. E o principal, o resultado. Eu penso que se você está comunicando no seu padrão, no seu formato, e você está alcançando os seus resultados, não precisa mexer. Você não precisa alterar o percurso. Não, agora eu vou reinventar, preciso fazer tem um curso aqui, eu preciso fazer. Tá? Faça para conhecer o que há, né? De O que novo, tem para oferecer, o que tem de bom, de novo. Mas está dando certo, cara. Continue. Né? Se você está hoje aqui no podcast, há um tempo atrás, você talvez nem se imaginava apresentar um podcast. Hoje, Erivaldo, daqui a pouco você pode perder seu colaborador. Sim. Né? Outra pessoa fala, Sim. rapaz, esse aqui, além da área que ele atua, entende com maestria, ele comunica. Exato. E com facilidade. Uhum. Ou seja, porque você se lançou. Uhum. Né? Mas existem desafios para estar aqui todo dia comunicando. Então é isso. É fazer, medir, né? Ter as métricas desse resultado. E hoje estou sempre antenado. Acompanho outros comunicadores, não só daqui, mas de outros países também. Estou sempre vendo o que eles estão fazendo, de que forma estão fazendo, as pautas, o que eles, né, com quem eles estão se relacionando, para eu ver se o meu trabalho aqui está dando certo. Mas o meu principal é o contato com o produtor. Eu realmente mantenho muito contato com o produtor e isso aí norteia o meu trabalho. E aí eu sei se está dando certo ou não. Muito bacana. Show. Léo, e falando um pouco desse 2025 que está começando, né? Como que você enxerga os rumos que estão se tomando nesse 2025, pensando assim, no noticiário, na forma de comunicar das pessoas, né? Porque a gente começa falando da safra de soja aqui, que a gente está começando a colheita nos próximos dias, tem gente colhendo já, né? Como que você enxerga, né, essas notícias que estão vindo? Muito você falou lá no início, tem algumas fake news, as projeções que, como é que vai, os especialistas, né, a quem recorrer, né. Aqui já indo mais pro nosso, fechando nosso episódio, mas falando um pouco sobre como que você enxerga esse 2025? Eu acredito que é um ano de muitos desafios. Né? Quando eu converso com o produtor rural, antes de vir para cá, estava conversando com o presidente do sindicato rural aqui da região e ele passando as perspectivas dele para esse ano. Realmente é um ano em que o pequeno e o médio, né, do ponto de vista que eu tenho deles, para o pequeno e para o médio, um ano ainda mais desafiador. Já para o grande, aquele que está bem amparado, que tem muitas assessorias, está bem tecnificado, amparado por toda essa equipe, ele vê que vai ser um ano difícil, complicado, principalmente da questão dos preços, porque segundo eles o preço de tudo subiu, né? Não é mais como estava antes, mas eles entendem que pro grande ele ainda vai conseguir sair dessa. Mas para o pequeno e para o médio, eles estão mais temerosos quanto ao que eles estão acompanhando. Volto a dizer, quando a gente vai lá para aquelas projeções de mercado, isso deixa cada um deles com um sentimento. Né? Nossa, mas será que vai ser? Será que não vai ser? Alguns hoje até comentavam comigo, mas essas projeções não vão se confirmar, porque tem regiões do Brasil que está chovendo muito. Né? Não vai conseguir colher aquilo que estava dentro da expectativa. Então você vê que é um ano desafiador. Mas eu penso o seguinte, o agronegócio não enfrenta desafios só de agora. Desde que o produtor tem a sua terra, desde que ele começou a plantar, ele tem desafios. Seja desafios com o mercado, desafio com o clima, desafio com pragas. Ele vive momentos de desafios. E o produtor tem aprendido com esses desafios também. Ele tem aprendido que ele precisa estar mais bem amparado, mais tecnificado, né, que sozinho ele não consegue fazer muita coisa, realmente ele precisa de mais pessoas auxiliando, precisa de empresas de credibilidade. Outra coisa que eles têm comentado muito é que em momentos de crise é que eles realmente conhecem, né, quem são realmente os parceiros que estão ali nos momentos fáceis, mas também estão com eles nos momentos difíceis. Então, apesar de ser um ano que eles veem como uma dificuldade, mas eles sabem que todo ano, cada safra traz os seus desafios e realmente é possível superar. Né? Com talvez mais trabalho do que teve na última safra, mas vai superar. Quanto mais experiente o produtor também, ele sabe que isso é cíclico, né, Léo?
Então, ele já está preparado porque ele veio de alguns anos muito bons, mas ele sabia lá atrás, ele já viveu vários momentos de alto e baixo, É. né? Eu acredito que essa nova geração que está assumindo agora, que pega essa primeira, vamos dizer assim, frente fria, né, no agronegócio, ela pode sentir ou ficar um pouco mais preocupado, mas isso é muito cíclico, né? E já é do costume, né? É, Se você é. pega produtores que estão aí há 30, 40, 50, 60 anos, ele já tem ali o manual dele desses desafios. Isso aí. Né? Só esse período aqui é um período que vai acontecer isso, esse aqui já é assim. Daí vai passando isso para a sucessão, né? Isso. E os filhos hoje também buscando mais tecnologia, mais amparo, mais máquinas, né? Que realmente facilitem esse trabalho, né? Então, eu vejo que apesar de ser um ano que pode ser difícil, ainda está apenas no começo, né? Tem muita coisa para acontecer nesse 2025. Talvez a gente tá pensando que tem área que vai ser difícil e vai superar com tranquilidade. Léo, acho que, segundo o chat GPT aqui, tem um monte de perguntas, mas senão a gente vai ficar conversando a tarde toda aqui. Mas ele repete, viu? As perguntas que ele começa a repetir. Léo, mas a gente queria agradecer esse momento com você, de falar um pouco sobre essa comunicação no agro. A gente acompanha o seu esforço diário em estar sempre informando aqueles que estão na ponta, trabalhando, representá-los, né, na grande mídia, né, que hoje é a rádio, que sempre foi, né, desde da sua fundação, acho que a rádio foi a única que se manteve mais estável, né? A televisão teve o seu auge, agora está não na sua queda, mas diminuiu frente às novas redes sociais, e o rádio sempre manteve, quando não está em crescente, né? Então, você está ali na frente e representando. E para nós é importante, porque o objetivo do Pode Semear, esse podcast, é justamente isso. É representar quem está lá na frente, levando informação, mas também trazendo esse conhecimento para quem está aqui na cidade, nos acompanha, nos ouve, nos assiste. Então, nós gostaríamos de agradecer, né? Em nome da Seria Ouro, o Orivaldo também está aqui, mas para a gente levar isso, porque é importante. Como você muito bem disse, né? Colocar uma aspas aqui, né? Tudo é comunicação. E de fato é. Só que nós precisamos nos aprender, nos aperfeiçoar cada vez mais e levar essa informação para frente. E também buscar essa informação da frente e trazer para cá, né? Que vamos dizer assim, como se fosse um back-office do agronegócio, que é a cidade grande, né? Léo, quando nós começamos a desenhar o podcast, há uns 2 anos atrás, nós tínhamos uma preocupação: mostrar o agro, mas não como o agro é visto hoje, naquele momento. Perfeito. Nós queríamos mostrar os personagens, mas de osso e carne mesmo. Na sua essência mesmo. O líder de uma grande corporação, não o cara que é inacessível muitas vezes, mas sim o cara que trilhou o caminho, o cara que começou como um técnico agrícola, começou como um produtor rural, foi crescendo, os desafios, o que ele superou, quais são as dicas, por quê? Nós temos uma responsabilidade social. Nós, como Seria Ouro, mais de 55 anos de história, nós hoje somos uma empresa de média grande. Nós estamos em 8 estados com as nossas sementes, né? E mais do que isso, nós temos vários fãs da marca. E esses fãs da marca, eu acho que nós temos que trazer um pouco, distribuir um pouco do que nós conseguimos. Então, a hora que nós mostramos quem é o Leonardo da rádio, sim, aquele cara, mas é o Leonardo, pai de família, que batalhou muito para chegar onde está, e muitas vezes a gente não tem esse espaço. A gente já vai logo no Leonardo Freitas, o comunicador. Mas o que ele fez para chegar? Como o agro caiu no caminho dele? Né? E nós temos muitos agrônomos que gostariam de estar numa rádio, mas não sabem como fazer. Nós temos muitas pessoas que queriam estar na Seria Ouro, mas também não sabem qual é a porta. Então, o Pode Semear é isso. É um podcast para unir o início da cadeia com os caras mais top do seu negócio, entendeu? Acho que isso era o conceito. Então, queria muito te agradecer, porque a comunicação, para mim, é algo fundamental. Sem ela não existe, ainda mais nós do comercial, não existe relacionamento se não for comunicado. Então, é a alma do nosso negócio saber nos expressar, saber conversar, trazer um assunto, trazer um argumento,
né? E isso para nós não tem valor, né? Não tem como medir essa sua participação aqui conosco hoje, tá, Léo? Muito obrigado. Eu sei que tua agenda é apertadíssima. Eu fico feliz, muito grato pelo convite, pela confiança de estar aqui, até mesmo por conta do peso que tem a marca, né? Quando eu recebi o convite, eu até comentei com a minha esposa, falei, caramba, eu vou lá no podcast da Cereal Ouro. Pode semear, mas eu sempre falo, não, é o podcast da Cereal Ouro, é a referência que eu tenho. E o respeito que eu tenho pela família Schwenk também, né? Muito obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz por estar aqui ocupando essa cadeira que inúmeras personalidades do agro passaram. Eu costumo dizer que a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, eu busco ter essa responsabilidade de realmente passar a verdade sobre o agronegócio para quem está ouvindo, para que aquela pessoa ouvida possa dizer, posso confiar nessa informação. Não preciso ficar preocupado, porque o que está sendo passado é, de fato, a realidade do setor. Então, agradeço aqui, espero ter alcançado as pessoas que também querem, né, melhorar a sua comunicação, como você disse, o engenheiro agrônomo que quer estar no rádio. Basta que ele crie o assunto, né? Olha, estou criando uma iniciativa aqui na propriedade rural, um projeto, algo inovador, ou até mesmo um tira dúvidas. Quantas dúvidas o produtor rural tem no seu dia a dia, né? E o engenheiro pode estar ali à disposição tirando essas dúvidas. Então basta que ele entre em contato, né? Provoque essa pauta e a gente começa a conversar e rapidamente essa entrevista sai e com certeza vai fazer muito sucesso. Então começa a partir daí, cria o assunto e entra em contato. O restante a gente organiza. Muito bacana. E quem acompanha o podcast pode ver que nós estamos até invertidos as posições aqui, porque quem é entrevistador tem que sempre ficar na cadeira do entrevistador, né? Mesmo sendo um entrevistado. E, Léo, e onde que as pessoas te encontram nas redes sociais, na rádio? Onde que o pessoal pode te ouvir e buscar as suas informações? O site que agora está recém no ar, né? Bom, nós temos múltiplas plataformas, né? Hoje eu comunico com praticamente 200 municípios pelo Brasil, e o objetivo é ampliar isso. Então, diversos estados aí o pessoal consegue acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, né, através do Instagram leonardofreitas.agro, e tem o nosso site e Instagram também, que é o Rio Verde Rural, que o objetivo dele, quando a gente criou, é que ele se tornasse uma agência de notícias do agro de Rio Verde, para que a partir dali as pessoas entrassem, né, principalmente os colegas de imprensa, conseguissem acessar e ver o que está acontecendo no agronegócio aqui de Rio Verde da região. E na rádio, na 96 FM, para quem é de Rio Verde, das 7 às 8 da manhã, com o Bom Dia Produtor, 11h30 ao meio-dia e 30 na 100.9, que é a Rio Verde FM, a rádio do agro, e tá faltando só alguma rádio me convidar para fazer o Boa Noite Produtor. Mas é isso, pessoal, e também a gente se encontra em diversos eventos do agro aí, cerimonialista, né? A gente faz muitos eventos para o agro, não só de Rio Verde, mas em várias regiões aqui do estado. Não, show de bola. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, e esse foi mais um episódio do podcast Pode Semear. Muito obrigado por estar aqui conosco. Acompanhe nas redes sociais, curta, compartilhe com aquela pessoa que você gostaria que ela tivesse mais esse apreço por comunicação, levasse a comunicação. E esse é um episódio que fala justamente sobre isso. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.